Aqui não é pesquisa, tá? Dessa vez, esse programa vai focar nos torcedores que colocaram ali o rosto no reconhecimento facial e tiveram acesso aos estádios de todo o Brasil na temporada 2025. Não é Datafolha, não é IPESP, não é levantamento, não é projeção, é de fato torcedor dentro do estádio. E são duas óticas diferentes, tá? É importante deixar claro que não é porque a gente está ressaltando que aqui não é pesquisa, que é torcedor no estádio, que esse é um número mais importante ou que traduz melhor a realidade das torcidas do Brasil. É um outro comportamento que muitas vezes está relacionado a desempenho do time na temporada, quantidade de jogos na temporada, valores dos ingressos, programas de sócio. Existe todo um universo, tá, que ajuda a definir as 10 maiores médias de público do Brasil. A gente vai fazer esse programa com duas listas. A primeira, ela considera todas as competições do ano, tá? Dos estaduais, passando pelas competições internacionais para quem disputou, Copa do Brasil, regionais, todas as competições do ano e o número de pessoas que compraram ingresso, tá? Ou seja, público pagante. No final, a gente traz uma outra lista, tá? E aí essa segunda lista ela é focada só no Campeonato Brasileiro, seja das séries A, B, C ou D, e no caso, público total, tá? Quando você tiver aí uma parcela de público não pagante, ela é contabilizada. Então, serão 2 listas, a gente começa pela do público pagante na temporada inteira e, obviamente, Cássio, como em qualquer pesquisa, em qualquer lista, em qualquer cenário, o Flamengo foi mais uma vez o clube que domina, tá, a mobilização de torcedores no estádio, tá, fundamentalmente no Maracanã com média de público de 51.649 pessoas, o que é muito relevante quando a gente considera que foram 35 partidas para gerar essa média, Cássio. E isso considera do Carioca até a Libertadores, Sim, desde que tenha tido, o borderô divulgado destrinchado. A acho que o placa se bem que o placar do Maracanã costuma colocar público pagante, público não pagante, porque esse foi o critério, Fred. A gente por isso que a gente tem essas 2 listas com 2 bons dados. Um de Alexandre Andrade, do ranking da CBF, e outro de Adedson Leite, do blog dos números. Esse primeiro que a gente está trazendo, o de Alexandre, é que ele foi por que é de Alexandre? Qualquer pessoa poderia fazer esse levantamento, mas foi o cara que teve a paciência de olhar todos os borderôs de todos os e faz jogos isso ao desses longo clubes. do ano, E né. aí faz isso ao longo do ano e vai atualizando. Então, nesse primeiro cenário, é o público pagante e todas as competições. E todas as competições com borderô divulgado. Eu digo isso porque nas competições internacionais não é regra. O Atlético Mineiro, quando a gente chegar, o Atlético Mineiro só tem 23 jogos. Eu, cara, pera lá. O Atlético Mineiro jogou a Sul-Americana. Como é que. O brasileiro são 19 jogos. Como é que só tem mais 4 jogos ao longo do ano? Porque não teve divulgação destrinchada. Ainda que tenha tido bons públicos na Arena MRV. Então é feita essa ressalva, e nisso o Flamengo tem nessa média de 51.649 torcedores, 35 partidas, é um número bem relevante. E aqui eu comparo, já que a gente começou logo pelo líder, né, em 2024, Fred, não saiu esse ranking mundial ainda, mas em 2024 o Flamengo liderou naturalmente, né, ali foi 54.000 pessoas, e foi o 18ª média do mundo. Só pra turma não ficar no gostinho, tu sabe quem são os 3 primeiros? Não. Pronto, vamos lá. Então só pra gente voltar aqui, já que eu disse isso, o Flamengo ficou em 18º em 24, vamos ver com 51 onde é que ele fica agora. A terceira foi a do Bayern de Munique com 75.000, segundo lugar o Borussia Dortmund com 81.000, em primeiro lugar o River Plate com 84.567, que era naquele momento a capacidade do Monumental, 100% de ocupação. Impressionante, tá. Então, Cássio, o Flamengo obviamente domina, tá, mais uma vez, O ano foi produtivo também pra encher o Maracanã, tá? claro, tá. Inclusive o maior público foi de 70.000 pessoas. O Corinthians, tá, a segunda torcida mais popular do Brasil, conseguiu ganhar o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, então, mesmo tendo feito um Campeonato Brasileiro abaixo da média, todo jogo na Neoquímica Arena é E isso lotado, e tá. isso já há algum tempo, e aí essa média do Corinthians, assim como a do Flamengo tem a pujança do número do Corinthians é muito relevante, Porque tem a a limitação de taxa de espaço, né. ocupação, por É. exemplo, o Corinthians conseguiu subir curiosamente esse ano, pra 48.905, mas isso é uma capacidade, se
todos os lugares forem da torcida do Corinthians, não é dessa forma, tem as Sim. divisórias. Mas se você considerar só esse número, pega esse número que na prática é menor, o Corinthians tem uma taxa de ocupação de 85%. Então, assim, É muito é muito considerável. considerável o número. E teve 41.789. Não tem jogo na Neoquímica Arena com menos de 40.000 torcedores. Passou, se eu não me engano, foi coisa de 29, 30 jogos, uma maluquice dessa, sem que nenhum jogo tivesse sido abaixo de 40.000. Isso. E aí, Cássio, o Cruzeiro na terceira posição, mas aqui eu já vou direto pro primeiro clube do O Cruzeiro tem Nordeste. do Mineirão, que é um dos maiores Isso. estádios, né, que ajuda também. Aí eu já pulo pro primeiro clube do Nordeste na lista, que ocupa uma significativa, tá, quarta posição, quase 35.000 pessoas de média, 34.944 em 42 jogos, Pronto. né. É por isso que eu estava falando das nuances de cada um. A nuance do Flamengo, o número do Flamengo foi muito alto também. A do Corinthians de ser, por exemplo, é uma capacidade mais limitada. O Cruzeiro, que não foi nem campeão brasileiro, nem campeão da Copa do Brasil, ou seja, mesmo sem título, teve ali. Mas a do Bahia é uma média, Fred, a partir da maior quantidade de mandos na temporada. O Bahia, em 25, jogou baiano, Com a o Copa. time reserva ou aliás, elenco B quase todo baiano. E isso entra na conta. Assim, Isso, inclusive puxa para baixo, porque totalmente. assim, a média foi boa, mas a média do brasileiro é maior. Mas enfim, baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Também com elenco alternativo. também com elenco alternativo, mas lotando no mata-mata, né? Sim, Copa do Brasil, Série A, Libertadores e a Sul-Americana, sim, que um ainda, jogo, né. que ainda fez, ou América seja, de Cali. América de Cali. Então, assim, perdi a conta. Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A, 6 competições oficiais. Então, Sim. assim, se Foi o deu. time que mais jogou no Brasil, não. E aí isso faz até que a gente tá vendo as médias, mas tem um dado para você tá olhando na tela também. O Bahia chegou a colocar 1.467.659 torcedores. Terceiro lugar. Só 6 clubes nessa. Nos últimos anos o Fortaleza tinha conseguido, né? Mas Sim, dessa vez isso. acaba o rendimento abaixo. Apenas 6 clubes passaram de 1 milhão no acumulado. O Bahia foi o único do Nordeste e, na verdade, é beirando 1,5, Isso. quase, né? E terceiro lugar, né, Cássio? No Em absoluto, público né? total, só Isso. fica atrás do Flamengo e do Isso, ele Corinthians, tá? passa o Passa o Cruzeiro, né? Cruzeiro. Isso. Quinta posição, Palmeiras, tá? Com 33.957 pessoas. São Paulo, 32.000, mesmo fazendo um ano horroroso, né? E no, e no caso do São Paulo, 32.166. o São Paulo ainda na reta final pode botar a culpa no Oasis, viu? No jogo, porque ele vai Foi jogar jogar na na Vila Vila Belmiro, que Belmiro. é com 12 mil pessoas, porque o São Paulo Isso. passou muitos jogos assim, tendo públicos excelentes, inclusive no estadual, enfim. Esse número do São Paulo ele caiu na reta final, na verdade, E aí a gente fecha justamente com São Paulo, o G6, que é o G6 acima de 1 milhão, no tá? acumulado, né? No acumulado. O Ceará abre o bloco abaixo de 1 milhão no acumulado, tá? Com 28 e também abaixo de 30.000 na média. Tem duas limitações bem simbólicas aí. 30.000 para cima, 1 milhão para cima, formam um G6. Para ao todo, a gente vai colocar a lista, mas a lista dela tem o seguinte: dos 50 primeiros, um clube acima de 50.000, 2 clubes acima de 40.000, 6 acima de 30.000, 14 acima de 20.000 e 23 acima de 10.000. Perfeito, tá? Então, o Ceará, segundo lugar do Nordeste, tá? Sétimo do Brasil, mesmo na Muito temporada. expressivo esse número, pô. Mesmo na temporada. Eu ia dizer, mesmo na temporada de rebaixamento, mas o Ceará, em momento algum, viveu a crise do Ele teve rebaixamento. uma campanha para ter uma boa média no Campeonato Ele teve uma Brasileiro. campanha de Sul-Americana e terminou E o rebaixado. último jogo sendo em casa, que tanto bota 50.000 pessoas, ou seja, 29 minutos de zona de rebaixamento. isso. Então, assim, eu ia até fazer uma construção, mesmo sendo rebaixado, mas não é a história. Não é. A história é Na completamente verdade, a história diferente. ela foi a favor para ter público. Foi de fato uma campanha que, em algum momento, até flertou em disputar ali oitava posição, que poderia levar para Libertadores, né? Poderia, nem levou. Oitavo Internacional, um ano que começa bem e termina muito frustrante, né? Com média de 26.194. Fluminense e Atlético Mineiro fecham o G10, tá? E aí a gente vai avançar para os times entre a 11ª e a 20ª posição, tá? A gente abre essa lista com o Grêmio, 25.000 pessoas de média, um ano muito morno do Grêmio, Muito né? morno. E eu acho até impressionante, cara, que eu só via jogos ali na
na Arena do Grêmio, sempre com aquelas Mas o cadeiras estádio azuis mas o sobrando, né. estádio, cá pra nós, é muito grande também, né. Muito grande, Assim, né. 25.000 é mais ou menos 50% da É, ocupação. você viu os jogos, era sempre aquelas cadeiras vazias, né, não teve uma A sensação. impressão a impressão é que esse número seria até menor, mas em algum momento, obviamente, deve ter tido públicos que sustentaram a média, né. Santa Cruz, Cássio, um time da 4ª divisão do futebol brasileiro, tá, que aparece na 12ª posição, terceiro colocado do Nordeste, tá, um número bem significativo, uma média muito alta, que se aproxima de 25.000 pessoas, 24.908. O Santa Cruz que jogou a Série D na Arena de Pernambuco, Isso, né. a reta final, né. Isso. O último jogo já foi pra lá e depois todos os mata-matas, onde passou de 40.000. O Santa fez 19 jogos, aí tem o pernambucano também jogando no Arruda, e a largada, Fred, na pré-copa do Nordeste contra o 13, que ele foi um jogo no Arruda e ele acabou perdendo. O Santa, dos jogos do Arruda, teve, se eu não me engano, um jogo abaixo de 10.000 pessoas, assim. Todos, na temporada, e a maioria todos acima de 20 e na reta final acima de 40.000, e aí terminou com a média muito expressiva, e essa média, na verdade, ela é melhor. A gente vai ver daqui a pouco mais pra frente no dado, que isso aqui é, lembrando, só pagante, mas, ou seja, gente que não era nem a facial, do Santa foi catraca, né, porque a É, face depois virou facial. depois é que virou É. facial, então, mas de qualquer forma, é um número quase 500.000 pagantes o É, Santa porque Cruz aqui tem. conta pernambucano também. Quando a Conta, gente quando a gente chegar no ranking só do brasileiro, o Santa até ganha isso. posições, tá. Fortaleza muito próximo do Santa, né, 24.446. É um ótimo número, mas abaixo do que o Fortaleza vinha fazendo nos Sim. últimos anos. O Mas Fortaleza vinha passando de 1.000.000. aí sim foi uma campanha o tempo Não, todo sim. embaixo, né. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem uma Libertadores pra jogar pra cima Tem, também. mas Não, mas o mas aí Fortaleza sim, mas aí sim, veja, sim, sim. mas aí um problema do desempenho que o Claro, clube teve. claro, claro, Você claro. veja, se a gente É porque o não, mas Fortaleza não tem uma pode ser um relação muito peso. estranha com Não, as mas tudo competições, às bem, vezes. mas veja, mas se isso aconteceu e a gente tá debatendo aqui, o torcedor do Fortaleza talvez tenha consciência já disso, mas falando pra outras torcidas também, isso não pode Não, puxa pra cima, Isso claro. não pode ser um problema. O Santa colocou a média jogando a Série D, a Libertadores não pode ser um problema para o Fortaleza, assim. Na verdade, se o Fortaleza transformou num problema, aí é um outro debate. O fato é, o Fortaleza no ano de Libertadores, que tinha tudo para puxar ainda mais, enfim, tiveram outros fatores e o desempenho foi inconstante realmente ao longo da temporada, uma temporada longa, inclusive, com 33 jogos como mandante. Vasco, 14º, em longe da Mas tradição, mas veja, também joga em São Januário, tem toda a exatamente. limitação, Por né. por É. exemplo, a final da Copa do Brasil, que é mando do Vasco, entra nessa conta, 67.000 pessoas, Isso. no jogo contra o Corinthians ganha a Copa do Brasil, Fred, a renda foi de 13 milhões de reais. 13, foi a maior renda do Brasil no ano. A renda líquida do Vasco, o Vasco tirou 8,5 milhões. Isso tirando todos os descontos, aluguel do estádio, que se não me engano é 250, 300 mil reais, custo de operação, segurança, tudo, inclusive muito caro, né? Mas de toda forma, o Vasco fez a maior renda da história do futebol brasileiro nesse ano, do futebol brasileiro nesse ano, é a maior renda da história do clube, mas destoa. Porque o Vasco não é o mandante, os mandantes oficiais ali do Maracanã são Flamengo e Fluminense, que Sim, tem sim. contrato. O Vasco vai em jogos pontuais, por exemplo, fez a semifinal num acordo de jogar os 2 jogos contra o Fluminense da semifinal. Então, essa média do Vasco é a limitação de São Januário, sem dúvida alguma. Porque detalhe, São Januário foi cheio quase o campeonato inteiro, inclusive. Total. Então, Cássio, a gente fecha o G15, né, com mais um time de uma divisão abaixo. A gente tinha, tá, o Santa Cruz da Série D na 12ª posição e agora o Curitiba campeão, tá, da Série B. É o segundo time de uma divisão abaixo que aparece na lista, com a média de 19.703, tá. O Atlético Paranaense vice-campeão, basicamente também Ou seja, a com o mesmo campanha número, né. uma campanha de G4 ali. E detalhe, seguindo o Remo. Seguindo o Remo, né, que é o 4º O colocado com outro foi a Chape, mas 19.051. A Chape não aparece, né, É, tem um nesse. estádio muito pequeno e também não tem uma torcida Mas aí tão nesse caso, o presente, né. Remo. Detalhe, o Remo, enquanto o Atlético jogou na Liga Arena, que parece que já mudou, voltou a ser Arena da Baixada, né? Acabou e o Coritiba no Couto Pereira, o Remo variou com o Mangueirão com o Baenão. Sim. O que aí tem uma limitação, uma capacidade muito, muito inferior. Importante dizer que só foram contabilizados jogos aqui da Série B, né, do Os outros, Atlético os Paranaense, outros jogos acabam não entrando. É, porque
Não, são tem um essa número muito distorção. menor de jogos, né. Ou seja, os borderôs não foram divulgados, Ou enfim, seja, a tendência é que se a regra fosse a mesma para puxaria. todos, o Atlético Paranaense cairia em posições Por isso que, assim, no a gente final, está mostrando tá. esse ranking, eu achei ele muito interessante, mas eu, particularmente, eu prefiro o de público total, porque é um número até mais fácil. E, por exemplo, existem tantas formas de botar gente no estádio, eu não gosto de desconsiderar que aquelas pessoas estão no estádio. Certo. Também sou muito mais, a favor do público total, ainda que a questão dos sócios já tenha No sido toda Maracanã tem a cadeira equalizada, né. cativa, por exemplo. Sim, Enfim, aqui e ali nuances, tem né. nuances. Importante deixar claro, tá, Cássio, didaticamente para quem está assistindo. Clubes que têm check-in, o check-in é considerado como público pagante, tá. Sim. Porque para o cara não achar: "Ah, meu time colocou isso aí de pagante, mas tem mais de 20.000 de check-in". Não, o check-in Entra. entra como Inclu pagante, num tá. primeiro momento e no primeiro momento, entrava de graça. Por exemplo, lá em 2016, quando aquela campeã do Brasileiro do Sport entrava de graça. Nessa conta, por exemplo, os jogos do Sport apareciam com 16.000 pessoas, tendo 25.000, que desconsiderava os 9.000 que entraram assim. Aí depois, como a CBF obrigou a ser pagante, aí os check-ins, os espertinhos botaram o check-in de R$ 1. Assim, aí a CBF, calma, porque tem que pagar imposto em cima de ingresso, tem várias questões. Aí a CBF estipulou um valor mínimo que você tem que colocar como se tivesse sido check-in. Mesmo que aquele dinheiro não tenha entrado no borderô, você tem que considerar que, ó, cada check-in custou R$ 20, entre aspas, para bilheteria. Então, é sim público pagante. Vitória 17.655, tá, fechando o G5 do E Nordeste. o Vitória sempre no Barradão. A Vitória fez É, nenhum jogo na Fonte Nova e chegou a conseguir botar a capacidade máxima do Barradão na reta final de botar todos os ingressos, que é 30 mil e pouco a capacidade do Barradão, e o Vitória chegou a bater isso. são 5 clubes do Nordeste no G20, tá, Bahia, Ceará, Santa Cruz, Fortaleza e o Vitória como 18º fecha a lista. Botafogo 15.880, Santos O, o Botafogo no 15.869. Newton Santos, ou seja, mesmo sendo o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mesmo conseguindo fazer uma campanha para a Libertadores, mas acho que a turma estava ainda de barriga cheia de 24. A carruagem virou abóbora, E, né, de eu não novo. sei, e só completando o Santos, esse público do Santos, o cara olha assim e diz: caramba, a Vila Belmiro tem que estar entupida para isso aí. Mas o Santos fez alguns jogos no Morumbi. Sim, Aquele jogo que levou um chocolate histórico do sim, Vasco tinha 50 mil pessoas no sim, Morumbi. Então, sim. porque se fosse só com a Vila Belmiro, não seria esse número. Perfeito, tá. Vamos então agora, Cássio, mostrar apenas os clubes do Nordeste que integram o top 50, tá? A gente apresentou os 20 primeiros e agora a gente vai só para os clubes do Nordeste, né, que vão da 21ª posição, posição do Sport, até a 50ª posição, que aí eu acho que foi Cássio que pediu para Alessandro colocar esse número aqui, né. O Central aparece mesmo, Cássio? Fred 50º. não vai admitir, mas eu tô até feliz que ele tenha lembrado do Central. Obviamente, eu não fiz nenhum pedido. Central que colocou 12 mil pessoas infelizmente, o goleiro do Maranhão parou o Central. Parabéns ao Maranhão, mas o Central ali teve uma chance enorme. E assim, foi o maior público do Central, sem ser contra Náutico, Santa Sport, ou seja, Sim, contra qualquer outro adversário. E nem Copa do Brasil contra Palmeiras, enfim, um jogo sim. desse perfil foi um público muito grande, obviamente alavancou. Também teve Central e Santa, deu 10 mil pessoas, o Central aparece 50. Mas ali eu vou para um pouco do destaque negativo. O Sim, CRB com menos de 5 mil pessoas, tá? O CRB que flertou, mas como tem 30 jogos, está puxando muito do campeonato estadual, provavelmente. também. Porque ele flertou com a campanha de acesso, podia ter um pouco mais do que isso. A do Sport, que a gente vê nos pagantes ali com 13 mil, está em 21º, é, Ela a- implode no fim, ela né. implode no fim. A torcida, até o jogo do Flamengo, que Sim, detalhe, que jogo teve 20 mil pessoas, mas num contexto que tinha 12 mil do Flamengo e 8 mil sim, do Sport. E ali a torcida do Sport largou, porque o presidente largou também, né? O sim, artista. claro. E vou chamar assim, porque pelo menos aí até porque eu consigo manter a educação, né? E. E tem a Copa do Nordeste também, tem 31 jogos, é um número considerável. Número considerável de Mas partidas, né? teve um ano com a boa presença de público na ilha até largar, né, e aí realmente a reta final puxou muito para baixo, teve jogo de 3.000 pessoas, né, teve Não, veja, teve alguns, acho que contra o Grêmio, acho que os dois últimos já foram e contra aí, o Vitória também. quebra muito a média, né, mas
O Sport fica aí na 21ª posição, com O 13.194. do Náutico, que a gente vai ver daqui a pouco, o Náutico deu 8.000 pessoas, mas é juntando com o resto. O Náutico da Série C é melhor. Assim como o Sport da Série A é melhor, porque junta tudo. O Náutico da Série C tem uma média melhor, mas a média juntando com o estadual, ela bota isso. Então a gente vai justamente para essa próxima lista, tá? Quer mais alguma Não, observação aqui? o destaque, eu falei dos destaques negativos, mas o único positivo pra mim é o América de Natal, tá? Foi Assim, uma grande resposta esse ano, né, do isso. público. Inclusive Inclusive, a foto de destaque não, aqui, é muito bonito, inclusive. Isso é o jogo contra o Santa? o jogo contra o Santa, tá? Não sei se é o jogo contra o Santa ou o jogo anterior, Isso. mas reta final Mas a ali, reta final tá? muito Acho que o boa. jogo contra o Santa foi à tarde, né? Não, foi noite também. Então pode ter sido o jogo contra o Santa, tá? Vamos então para aquela outra lista que a gente prometeu, que é a lista só dentro do Campeonato Brasileiro. Série A, Série B, Série C, Série D e considerando qualquer ser humano Qualquer que estava dentro público do total. estádio. Público absolutamente E total, aí tem público algumas diferenças absoluto. muito interessantes, assim. Top 10, Cássio. Veja, Tá? a cavalice, o Flamengo já vai para 62.000 torcedores. E aí, esse número, o número que a gente apresentou ali, o primeiro, Fred, de 51, é um número excepcional, mas Sim. a impressão que dá do meu amigo, eu vi mais. E aí é até injusto, Cássio, naquela lista mundial do Flamengo, porque entrar estadual mexe na conta, né? O Flamengo jogando a sua liga e jogando Mas não, Libertadores. acho que talvez eu tenha passado batido. A lista mundial, ela considerou o brasileiro. A média do Flamengo do Então, brasileiro opa, que vai vir cresceu. muito alta aí. Quando Então, chegar, foi 54.000, foi a média do brasileiro 24. ou seja, pode ser. Tudo bem que aqui é público total. É, não, Mas, mas o River Plate é público total, sim, então, Ah. sim, Cássio. Eu não tô dizendo que o Flamengo vai passar o Ah. River Plate, não. Eu tô dizendo que o Flamengo vai Essa ganhar média aí, na posições. lista de Pronto, 24, era isso que eu ia dizer. ela colocaria o Flamengo em 10º lugar, pô. Pronto, era isso que eu tava querendo construir. Se for isso daí, o Flamengo pode aparecer muito melhor Passaria ranqueado a na. Roma, que joga no Estádio Olímpico, que teve 61.770, e ficaria... Não, opa. Ficaria em 9º lugar, passaria o West Ham. O West Ham tá com 62.339. O West Ham que joga no Estádio Olímpico, que foi de Sim. Jogos de Londres de 2012. E ficaria um pouquinho abaixo do Olympique de Marseille, que aí joga no Velodrome, que é um estádio lindíssimo e, de fato, tá sempre cheio. Né? É isso, tá? O Flamengo lidera com 62.548. O Cruzeiro já ultrapassa o Corinthians, porque, obviamente, a Série Cresceu no A Brasileiro a e o Série A, Mineiro. o ponto fraco do Corinthians na temporada, né? O Cruzeiro, inclusive, consideravelmente na frente, 44 mil de média contra 40 mil. O Bahia mantém, Cássio, a sua quarta posição, mas atingindo uma média melhor, né? O Bahia chega a 38.160, mantendo a quarta posição. O que é, assim, é uma cava... Ó, o Bahia, inclusive, até para falar do ano passado, já que o Flamengo, eu tinha dito que o Flamengo foi de 54 para 62, o Cruzeiro foi de 33 para 44, subiu 11 mil a média. A média do Corinthians ano passado tinha sido 43 mil, caiu 3 mil, e a do Bahia, ou seja, o Bahia na regularidade, a do Bahia de 2024 e só no brasileiro também. Tinha sido público total 36.353. Ou seja, duas campanhas de G10 e as duas ali de 36 mil para cima, né? Uma com 36 e outra com 38. Perfeito, tá? Palmeiras fecha o G5, tá? 34.942. E aí o Ceará já ganha mais uma posição, considerando só o brasileiro e reforçando aquilo que a gente falou. Não foi um brasileiro de Z4. Foi uma campanha que passou 29 minutos no Z4. O Ceará muito próximo de 35 mil É muito mais pessoas, tá? condizente com a campanha geral do Ceará, de fato. E aí, Cássio, o destaque é o Santa Cruz, que rompe a Eu vou, barreira do G10. Né? eu só vou ler esse Fluminense e São Paulo porque me arrancou uma gargalhada uma vez quando a gente fez o ranking da CBF. A gente foi lendo todos os nomes, e por algum motivo a gente pulou o São Paulo. Aí o cara deixou o comentário. O cara é torcedor do São Paulo. São Paulo tá na má fase. Mas não esquece não, na próxima vez. Não sei se tu chegou, não viu isso não. Lá no que a gente fez o ranking, eu achei engraçado. Então, Fluminense sétimo com 29 mil, São Paulo em oitavo com 28.676 e o Santa em nono ganhou 3 posições, como você fala. Sim. Batendo 28.166 torcedores. Só na Série D. Só nos 12 jogos da Série D. Lembrando que no Arruda, na primeira fase,
havia limitação. Sim. A limitação era de 30.000 pessoas. Aí você fala: então tem 2.000 lugares. Mas não é exatamente assim que funciona, porque Setores, você né? tem setores, você tem menos ingressos para setores populares. Então, tanto é que no final das contas o Santa acaba indo para a Arena Pernambuco, né, por essa limitação, que aí vai bater 40.000 na reta final. Então, é uma média construída com boa parte dos jogos no Arruda, limitada a 30.000 pessoas e a reta final na Arena Pernambuco. E o Atlético Mineiro fecha o G10, tá, com 27.549 pessoas de média. Eu acho essa lista uma lista muito mais segura, né, de análise, porque você conta uma única competição e o público total, tá? A outra lista é mais ousada, porque vai caçando ali todos os jogos da temporada, muito mais difícil de ser feita. Isso. E dentro do mesmo critério, quando eu tô falando de 2024, é o mesmo critério aqui. É porque aqui o que é que eu quero dizer, desculpa, com o meu Fala. comentário, é que eu acho que aqui é uma métrica mais justa para todo mundo. E até porque você está colocando estadual, de repente o Campeonato Paulista e o estadual tá muito. É uma métrica mais justa para É, todo mundo. é, O Bahia mesmo, na outra, jogou estadual e Copa do Nordeste com times e alternativos, ainda, tá? por mérito do clube, Sim, conseguiu puxar, né? conseguiu puxar. Esse São Paulo de 28.000 tinha sido 39.000 em 24. O Palmeiras de 34 tinha sido 31 e o Fluminense, tá 29 aí, o Fluminense tinha sido 33. E o Atlético Mineiro, que tá com 27, em 24 ele tinha sido 32. Dentro de um mesmo Mas universo. mas o São Paulo, assim, detalhe, o São Paulo caiu 11.000 e o Cruzeiro subiu 11.000. Isso. Fechamos o G10, tá? E agora a gente vai para o G20, onde o Fortaleza abre, tá? Com 26.934 pessoas. E aí 5.000 a menos que o ano passado. eu acho impressionante, Cássio, que a gente sentiu os 5.000 a menos. Detalhe, Era perceptível. é 5.000 exato, porque foi 31.934. A gente sentia, Cássio, o estádio mais vazio, tá? Só que isso é muito bom para o Fortaleza, o que eu vou dizer. A gente se acostumou de fato que 20 e poucas mil pessoas é um público fraco no futebol É cearense. porque o Castelo cabe 63.000, né? Aí a gente vê as cadeiras vazias, mas, pô, 20 e poucas mil É ótimo, pessoas é um ótimo é uma média público, muito tá? boa. Fortaleza 11º e gerando abaixo da sua média E nos detalhe, últimos desce o anos, tá? primeiro, mas desce na Série A, já que o Santa. Sim, exatamente, 10º na Série A, né? Já que o Santa rompe aí. Grêmio e Inter, tá? Com públicos muito próximos, 12ª e 13ª Veja, posição. tu falou que o Grêmio te surpreendeu. O que me surpreendeu foi o Inter, porque o Inter, o Beira-Rio, eu vi vazio no campeonato, viu? Assim, algum jogo assim, alguma sequência que passou batida por nós aqui, mas a impressão era do Beira-Rio muito abaixo do que Na reta costuma ser. final, né? Remo, 22.926 pessoas em 19 jogos na Série B, tá? E isso porque Jogou no Bainão, né? usou o Bainão. É, jogou no Bainão. Jogou algumas E partidas no lotado, mas Bainão. assim, mas é. Pelo amor, perto do Pô, Mangueirão, pode né? estar 40.000 no outro Veja só, estádio. tinha chance aí, Cássio, de até ser um G10, tá? Inclusive, a tendência para 26 pode ser. Porque ele não vai jogar no Bainão na primeira, Sim. na Série A. Nem se começar mal, não puxa pro Eu Bainão, acho que não. não, porque. Até porque as regras da Série Não, A, né? não, além disso. Não, a capacidade até daria. Não, mas as regras de Tem as exigência são muito muito complicadas. maiores, É, as câmeras semiautomáticas elas vão ser. Por exemplo, já começaram a testar. sim. Não, eu digo que eu tô apontando para cá porque é Salvador. Aí foram no Barradão, que começaram a fazer teste no estado do Vitória. E tipo, não sei se a galera o Remo faz o teste aí no Baenão, É, porque vai ter é completamente diferente, né, a mecânica. sim. Então, o Remo, Deve dar uma. 14º, Por tá? exemplo, ele vai subir, sabe por que ele vai subir? Porque não vai ter Fortaleza e Ceará. Ceará, isso. E ele vai ter, E o eu acho que. Santa na Série C tem mais dificuldade de. Não, mas mesmo considerando Série A, porque a gente. Que seja Série A, não sei nada Sim. Série A. Não vai ter Ceará e Fortaleza. E o Remo, eu acho que com jogos só no Mangueirão, talvez consiga bater Atlético Paranaense e Coritiba, que vieram junto com ele. Pode ser G10, viu? Chance de ser G10 o Remo. Agora depende também da campanha, né? Se a Claro. campanha implodir muito cedo. Não, só uma campanha de briga. Mesmo Não, aí ok. Não pode ser uma campanha de Não, não implosão. pode. Né? Se brigar, aí, meu amigo, é casa cheia o tempo todo. O É a Vitória. missão, viu? A missão de Osório. O Vitória que eu digo. O Vitória joga 2 anos No seguidos limite no ali. limite e lotando estádio, a torcida comprando a briga, tá? Por falar no Vitória, Cássio, o Vitória é o 16º, 2.144, é todo mundo, 22.144, é uma faixa muito próxima ali, o Vasco em 15º, Vitória em 16º, tá? E o Curitiba, segundo time da Série B, tá? Que aparece na lista abaixo do Remo, e um pouco acima do Atlético Paranaense, e aí comprova, né, Cássio, que realmente naquele estudo anterior só tinham entrado os jogos da Série B do Atlético
Atlético Paranaense com a mesma média, 19.484, tá? De novo, Cássio, Santos e Botafogo fechando o G20. Perceba que o Atlético Paranaense, por isso que eu gosto do público total. O Atlético Paranaense não tem gratuidade. Isso foi por isso que eu falei, a mesma média. Não, mas é porque o cara, alguém podia interpretar como o mesmo patamar. Nesse caso, é o mesmo número de verdade, dizendo. Então, assim, mas ele pode não ter gratuidade simplesmente, Fred, por uma questão contábil que o clube coloca que tal pessoa. Enfim. Aí faz com que outros clubes, essas pessoas não. Pessoas que fazem funções parecidas, que têm perfis parecidos, não entram. Por isso que eu gosto mais do público total, que é o que a gente está vendo aqui. Mas no caso do Atlético, bate com o público pagante, que é o mesmo número. Fechamos o G20 com Santos e Botafogo, tá? 17.022 pro Santos, e o Botafogo muito baixo, né? Muito baixo pro estádio que Veja, joga pro ano anterior que para fez, né? mim, é com alguma folga a maior decepção A assim, maior decepção. dessa lista. Assim. Veja, a gente tá falando do Botafogo na condição de atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Assim, eu imagino que, repita, que o torcedor já tá extasiado, o cara largou. Cá pra nós, dá pra largar mesmo. Assim, ó, Sim. tirou um ano sabático, assim. Mas, pela quantidade de gente, pelo tamanho da cidade do Rio de Janeiro, dava pra ter menos gente no ano sabático, não é isso? Eu diria, Cássio, que realmente é de todos os clubes que apareceram até aqui, obviamente, porque alguns são muito. E é por contexto. É, Veja, se fosse o ano normal do Botafogo, eu não estaria falando nada, inclusive, sim. tá? Mas, Cássio, veja só, foi um ano bom do Botafogo. Razoável pra bom. Na reta final. Mas O brasileiro foi assim, na reta foi, final vai lá, entra na briga. pô, brigou Copa do Brasil também, em fase aguda. Não, mas aqui só tem essa. Sim, mas porque foi também Certo, 20º lá, né? certo. 20º lá, 20º cá. Foi uma torcida que sumiu esse ano. E Ano sabático, eu teria tirado também. vamos aqui, tá, Cássio, pros clubes que fecham o top 25. Essa lista é de Edson Leite, do blog dos números, ele passou 25, né, Cássio? Não, ele, na Esse verdade, não, ele passou 124. Ele passou. tu que fez o Eu corte de que fiz o 25. corte, porque Tá. ele passou a lista completa de todos os times Certo, das certo, séries A, B, C e D, certo, que são certo. 124 clubes. Eu coloquei 25 porque são todos de 10 mil para cima. Aí a coincidência é ter sido Náutico, mas assim, por exemplo, o 26º é o Goiás, mas já tá com 9 mil, alguma coisa. O corte é 10 mil para cima. Perfeito. Então, um ótimo recorte, né? Todos os clubes que tiveram média acima de De 10 mil. 10 mil. O Sport, por exemplo, Cássio, que foi lanterna absoluto do Esse número é brasileiro. muito. Veja, esse número é muito mais real do que aquele outro É. passa uma imagem diferente. Eu acho esse. Detalhe, esse número cai. Esse número é 18 mil. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O Sport estaria à frente do Botafogo, que foi sétimo, Cássio. Detalhe, ou seja, foi ultrapassado pelos últimos jogos Onde ali. parou. Enquanto o Botafogo passou a encher o No- estádio, o Sport Não, parou, né? enquanto o Botafogo foi para a Libertadores, pô. Isso, exatamente. E o Sport parou. Então, para você ver o quão frágil, né, foi Foi. a Detalhe, presença do público do Botafogo. esse número do esporte, é porque na outra, como a gente virou a tela, se esse número do esporte a gente tivesse no debate, tivesse logo ali embaixo do Isso. Botafogo, pesaria ainda mais o número do Botafogo. Exatamente. 22º lugar, Paysandu, tá? Que caiu morto também. E que o Paysandu, detalhe, o Paysandu joga muito mais na Curuzu. O Sim. Paysandu realmente usa o estádio dele, então assim. Bom público, boa faixa de público. E caiu morto também, né? Isso. O América Natal, que a gente já tinha destacado, né, Isso. Cássio? Fez um ano de recuperação. Foi um azar muito grande, assim. Uma pena até. Uma O pena pro cruzamento Nordeste Santa ter Cruz sido e Santa Cruz e América. América. Porque o América Natal incorporou uma reação de reconstrução de clube, E é só né? falar Numa assim, com SAF, respeito aos tudo. outros clubes naturalmente, mas é só ter visto como foram os outros cruzamentos, assim. Você pegou. Foi um contexto, assim, que colocou duas super mobilizações. A do Santa maior do que a do América, historicamente, Assim, todo mundo sabe. mas a da a da América América foi assim. muito, muito impressionante. E fazia um tempo que não tinha, né? Fazia algum tempo que eu não vi o América Natal pulsando Não, como pô, esse ano. é uma capital importante, é uma arena de Copa do Mundo. Tem, tipo, Isso virou uma SAF, né? Tentou também, acho que teve veja, esse embalo, né? veja, pra Série C, é porque assim, futebol é mérito, ele não teve É. mérito, assim, não se Sim. classificou. Mas se alguém chegasse, o que seria o ideal? A Série C saiu perdendo, assim, não tem. Claro, claro. E o futebol brasileiro como um todo. Não Tá com o muito, Santa, saiu perdendo de não ter Santa e América, naturalmente. na cidade natal, com o América, sobretudo, fazendo falta Detalhe, já há muitos anos. como a ABC caiu, América e ABC na quarta divisão de 26. Isso. Criciúma, tá? Frustrou aí o seu acesso, 24º colocado, com boa média de 10.400 pessoas Que, dentro do Heriberto Russi, né? o Russo também tem dificuldade, É. porque tem um trema ali que deixa. Russi. Tem um O cara trema. só faz um biquinho, Russi. Russo, ele. Russi. E isso no estádio Criciúma
É um visual, assim, de ocupação. Preenchido. Preenchido. Um pouco como é nos aflitos, com Isso. 10.195 Que é o que eu pessoas, né? falei. Veja, esse número é muito. O torcedor do Náutico é assim, opa. Porque alguns números que você olha ali, opa, porque o estadual pesa aqui, uma fase inicial da Copa do Brasil ali, uma Copa regional. É um número geral, um número ótimo, que você. E sobretudo se você vai fazendo ele, Fred, todos os anos. Que aí, Sim. por exemplo, a gente tá fazendo esse ano, dezembro de 26, a gente vai fazer esse vídeo de novo. E agora, em vez de tá só comparando no brasileiro, como eu fiz aqui, a gente vai estar comparando com o geral de um ano pro outro. Esse número do Náutico, esse 10.195, esse o cara diz, pô, agora sim, agora faz mais sentido. O cara tava ali na reta final, enchendo os aflitos, colocando público de 14 mil, 15 mil pessoas. Esse número bate mais com a realidade. E é isso. Dessa forma, a gente fecha essa segunda lista dentro desse nosso programa em que a gente trouxe a média É de um, público nos estádios é no um, futebol brasileiro. um momento de muita presença, tá? No Sim. futebol brasileiro. Assim, de vez em quando, algumas lembranças, assim, meus saudosistas, assim, elas passam uma imagem. Não era assim, não. Anos 90, o Campeonato Brasileiro da Série A, Era esvaziado. a média de público no final era do campeonato todo. A média desse ano foi 26 mil, se eu não me engano, Fred. A média do campeonato todo, ela dava 10 mil, 11 mil pessoas. Nesse ano, até o dado de adeptos, se você juntar todos os jogos das 4 divisões, só aí a média de 10 mil. Vai até curiosidade. A média da Série A, público total, 26.472. A média da Série B foi de 7.518, boa, inclusive. Da Série C, 3.846. E da Série D, perceba que, tendo o Santa puxando ali com 28 mil de média, ainda fazendo esforço, dando o trabalho, a média da Série D foi 2.042. Muito estádio absolutamente vazio, né? E O a Santa média, é um ET dentro da Série e a B. média geral do Campeonato Brasileiro foi de 10.014 torcedores. Ao todo, as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, elas registraram a presença de 14 milhões, muito legal nesse dado, 14 milhões 760 mil e 18 torcedores em 1.474 jogos contabilizados. Deve ter tido algum portão fechado, outro aqui, outro ali, mas enfim, dos jogos com borderô, o número foi esse. É isso, tá? Fechamos mais um levantamento da temporada 2025 nessa reta final desse ano, tá? A gente vai fazendo esses programas que fecham a temporada e nos levam pro início, tá? De uma nova história que começa em janeiro de 2026, tá? Tu jura que tu vai perguntar qual foi a menor média do Campeonato Brasileiro? Eu tava achando que esse bicho tem curiosidade não, porra. Faz nem ideia, né? Não, O Maitá. Chuta o número. 200 e poucas pessoas. 39. É isso, É tá? isso. Valeria um outro vídeo, Cássio, inclusive. Era um bom vídeo. É um As spoiler. menores médias. Se alguém chegou. Tá aí, tá pronto, tem aí. As O menores médias. Sabe quando é que a gente pode produzir esse vídeo? Conteúdo restrito. canal de membros. Aí faz Canal de ali, membros, tá? Aí, se você quiser saber as menores médias, elas virão Tem no cada canal de coisa. membro, Tem tá? cada E aí coisinha. você assina agora logo. Antes que a gente comece a colocar os videozinhos com cadeado e você fique puto e acabe assinando já com raiva, assina antes. Porque a gente já tá começando a planejar os vídeos, tá? A gente já tem os planos de membro aqui. Fizemos finalmente a nossa reunião. Vamos dar uma organizada aqui nas categorias, tá? Mas qualquer categoria da mais baixa, tá? Que acho que cresceu até a gigante, todas elas vão ter acesso aos vídeos, tá? A gente vai começar a produzir esse conteúdo e é exatamente como esse exemplo aqui. A gente não vai fechar um conteúdo principal, um conteúdo que a gente traz uma lista, um ranking, É uma curiosidade. mas curiosidades, conteúdos que servem, né, para enriquecer. Spin-offs. Spin-offs era a palavra que eu estava buscando. Spin-offs ou bastidores, ou conteúdos até mais qualificados, mais densos, a gente vai guardar algumas coisas, tá? Porque é fundamental. Quando eu fiz uma pesquisa para a gente lançar, oficialmente a gente ainda está chamando de um pré-lançamento, eu percebi que acho que só a gente, cara, dos maiores aos menores canais, todo mundo já tinha um clube de membros, a gente não tinha, tá? E aí está mais do que na hora. Um dia alguma onda vai passar, já vai entrar na onda no primeiro momento. Talvez a do podcast a gente tenha entrado. Hã? A do podcast a gente. Mas era um... áudio, Mas a gente entrou. Nesse caso, a gente entrou quando não existia Neymar. não tinha, a gente não entrou na onda. A gente entrou. Na verdade, a gente entrou e ficou esperando a onda chegar. Aí entrou e ele pegou a onda. É isso, tá? Agradecemos demais a presença e a companhia de vocês nesse vídeo aqui com a gente. Vamos fechando esse conteúdo, fechando também a temporada, né? Vai ter mais vídeos ao longo desse ano, mas a gente já tá nessa fase realmente de
últimos conteúdos de 2025. Quando já passou o ranking de tudo, que já está em ranking de torcida, é porque já está realmente terminando os conteúdos e os O balanços, blog tá? tá desse jeito também, viu? Ranked. Eu olhei hoje e não sei, tá difícil, é uma coisinha hoje que não tá aparecendo mais nada. E Esgotou, né? é isso, né? Então, agradecemos, como eu ia falando, não só a presença e a companhia de vocês nesse vídeo, mas em todo o ano de 2025. Desejamos um feliz Natal a cada um de vocês. Um belíssimo ano novo para todo mundo, tá? Mas, se você estiver vendo esse vídeo ainda na semana natalina, não acho que o 45 minutos para nem entre em recesso, não, tá? Aqui o motor agora é trincadíssimo e a produção de vídeos continua, tá? 100% a pleno vapor. A gente vai trazer vídeos aí todos esses dias na reta final de 2025 e, obviamente, acelerando ainda mais quando a bola voltar a rolar em 2026, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa a curtida, tá? E se torna membro, dá essa força pra gente começar 2026 com uma previsibilidade maior de receita, podendo fazer novos projetos, mais investimentos, tá? Galera, valeu demais. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.